Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Como eu havia proposto, nós vamos começar a estudar sobre seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer que é muito importante nós sabermos o que nós cremos. Não dá para estudar uma seita, não dá para estudar uma igreja pseudo-cristã, se nem ao menos eu sei o que eu creio. Eu passei para os irmãos os princípios batistas do pastor, falecido pastor Exaltino Gomes. É muito interessante esses princípios. E para entendermos como as seitas pensam, para entendermos como as pseudo-igrejas cristãs pensam, para entendermos o que é uma heresia, se faz necessário que nós saibamos quais são os nossos princípios. Antes de tudo, eu quero dizer que a intenção, pelo menos da minha parte, não é uma intenção de confrontação, nem uma intenção de crítica, nem uma intenção de macular, manchar determinada crença, mas esclarecer aquilo que cremos e fazermos uma seleção do que nós estamos vendo, do que nós estamos assistindo, do que nós estamos pegando pela internet, pelo YouTube e assim por diante. Primeira coisa, eu não acredito numa teologia chamada teologia de salvação universal. Eu não acredito que Deus irá salvar todas as pessoas no final. Não encontro respaldo bíblico para isso. Por quê? Primeiro, eu tenho que definir no meu coração o que é a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus para mim, então não há possibilidade de uma salvação universal. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, então tem coisas que não é palavra de Deus. Tá? Então precisaríamos separar o que é palavra do que não é palavra. Tá? E aí fica complicado. Há aí fora muitas pregações. E nós devemos examinar essas pregações. Nós devemos não somente ver e ouvir, mas devemos provar essas pregações se elas são bíblicas e se o pregador, o que ele prega, na verdade, qual é a doutrina desse pregador, o que a igreja desse pregador ensina. E aí nós vamos conseguir fazer separação entre seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs. Eu vou passar alguns PowerPoints para que nós possamos ir acompanhando
os estudos. A minha imagem vai ficar aqui no canto direito, tá? E aí nós vamos poder fazer o estudo passo a passo. Na primeira carta de João, o Evangelista, na versão King James atualizada, diz assim: amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se nós pegarmos a versão João Ferreira de Almeida atualizada, vai estar escrito assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos irmãos, Efésios, na nova versão internacional, lá no capítulo 4, 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Estudar seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs é com o propósito de que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja na tradução Almeida Corrigida Fiel, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, estudarmos seitas e heresias tem o propósito de nos tornar maduros espiritualmente. Vamos para definições. Por que estudar seitas, heresias e igrejas pseudo-cristãs? Muitos fazem essa pergunta. A primeira razão é para nos defendermos, é para a defesa própria. Segundo, é para a proteção da Igreja de Jesus. Terceiro, é para que tenhamos a capacidade de evangelizar uma pessoa que está caminhando em uma crença não bíblica. Terceiro, ou quarto, para missões. Por exemplo, como é que eu vou ensinar, como é que eu vou pregar o evangelho a um muçulmano se eu não sei o que ele crê? Eu estarei em sérios apuros. Como é que eu vou pregar, ou ensinar, ou evangelizar um testemunha de Jeová se eu não conheço a Bíblia, se eu não conheço o que eles creem, se eu não conheço o que eles pregam? Por isso é necessário. Eu costumo dizer que é uma
perda de tempo a pessoa tentar evangelizar alguém sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia e sem conhecer a crença daquela outra pessoa. Não é para confrontá-lo, mas é para evangelizá-lo, é para falar da palavra de Deus, é para levar a pessoa até Cristo de uma forma coerente, de uma forma correta. Estudar sobre as seitas e heresias e igrejas pseudo-cristãs é muito importante para não sermos enganados por ventos de doutrina. Efésios 4:14. A apologética, isto é, apologética é o estudo da fé, é a defesa da fé. A apologética é um ramo da teologia que visa a defesa da fé. Sem a dedicação dos apologistas, não teríamos a definição do que é corretamente uma fé cristã. O povo de Deus precisa ser ensinado para não se deixar enganar. Vivemos num mundo onde existem muitos conceitos. E dentre esses conceitos existe a pluralidade religiosa. O que é o pluralismo religioso? O pluralismo religioso nega que exista verdade religiosa absoluta. O pluralismo religioso prega que tudo é relativo. No nosso tempo, chamado pós-moderno, vivemos numa sociedade chamada sociedade fluida. E essa sociedade, nessa sociedade não existe absolutos. Tudo é relativo. Tudo é descartável. Tudo depende do ponto de vista de quem vê e crê. E na Bíblia não existe relativismo. A palavra de Deus é absoluta. O pluralismo religioso exalta a experiência religiosa individual como critério último para cada um. Defende uma nova teoria missiológica, onde não mais se prega a necessidade de conversão de outras religiões, de outras crenças ao cristianismo verdadeiro, ao cristianismo autêntico. E sim, a cooperação entre todas as religiões. Isso nós poderíamos chamar de ecumenismo, isso nós também poderíamos chamar de sincretismo religioso. É a união das religiões, da pluralidade das religiões naquilo em que elas têm em comum. E nem sempre o que elas têm em comum é o que reflete a verdade bíblica. Definição: o que é uma seita? Seita é um grupo doutrinário ou conjunto de pessoas que professam uma crença diferente daquela que é considerada genuína, considerada autêntica, considerada verdadeira. Seita é uma facção, é uma parte, é uma comunidade fechada, digamos assim, em última análise, um partido.
O que é heresias? Heresias são doutrinas antibíblicas defendidas por um grupo, ou pelo grupo, ou por uma comunidade, ou por uma igreja. Como identificar uma seita pseudo-cristã? O método mais eficiente para se identificar uma seita dita cristã é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas, que é o da adição, o da subtração, o da multiplicação e o da divisão. Vamos lá, característica de uma seita, ou características das seitas. Adição. O grupo adiciona algo à Bíblia como fonte de autoridade. Isso quer dizer, a Bíblia não é suficiente. É necessário adicionar algo à Bíblia para que ela se torne verdadeira, com autoridade. Posso dar um exemplo. Tá? Vamos lá. Eu sigo a Bíblia, mas eu tenho que guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, eu estou errado. Eu estou fora da doutrina dessa seita. Ou subtração. O que é subtração? O grupo subtrai, a comunidade subtrai, a seita subtrai algo da pessoa de Cristo. Darei um exemplo. Crer que Jesus Cristo não é Deus. É subtrair a divindade de Jesus. O outro é a multiplicação, que o grupo prega a salvação através das boas obras. Queridos, em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 em diante, diz o seguinte: vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, que é para que ninguém se glorie. A salvação é graça de Deus, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Por mais bom que eu seja, por mais caridades ou bondades que eu faça, isso não são atributos para que eu seja salvo. O que me salva é eu aceitar o presente de Deus, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É eu depositar a minha fé na pessoa de Jesus Cristo e crer que Deus o enviou para me salvar. As boas obras, elas são boas, elas são excelentes. Nós devemos vivê-las, nós devemos praticá-las, porque é do agrado de Deus, é da vontade de Deus. Mas não é um elemento para a salvação, porque Deus determinou apenas uma forma pela qual o homem deve ser salvo. E esta forma é através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados.
Divisão. O grupo divide a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à pseudo-igreja equivale desobedecer a Deus. Exclusivista. As seitas, as igrejas pseudo-cristãs, elas pregam que somente há salvação se o indivíduo fizer parte da seita. Fora dela, não há salvação. Então, meus queridos, as seitas, elas fazem adições à Bíblia, elas fazem subtrações da Bíblia e da pessoa de Jesus Cristo. Ela coloca coisas como meios da salvação. Ela faz divisão, colocando a organização acima da palavra de Deus, e ela faz o exclusivismo. Ela salva. Fora dela, ninguém pode ser salvo. Em relação a Jesus Cristo, as seitas geralmente não aceitam que ele seja o Filho unigênito de Deus. As seitas não aceitam a natureza divina humana de Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Não aceitam o seu nascimento virginal. Nas seitas, Jesus não é o centro das atenções da seita. Para elas, existe outra possibilidade de salvação além da obra realizada por Cristo Jesus, pois cabe ao homem realizá-la. Quase sempre nas seitas, essas seitas têm um líder, vivo ou morto, que possui autoridade igual ou superior à Bíblia ou superior a Cristo. Além destes aspectos, as seitas negam a realidade ou a individualidade do pecado, sendo assim também proselitistas. Características de uma seita ou uma heresia. Tem fontes de autoridade extra-bíblicas. Negam a real divindade de Jesus Cristo. Ensinam que a expiação, a propiciação de Cristo não foi total e nem suficiente. Ensinam que a organização ou a denominação salva. A organização e a denominação das seitas têm um papel central nas profecias dos últimos dias. As seitas ensinam que a organização ou denominação deles é a única organização a ser salva. Vamos dar um exemplo? Os testemunhas de Jeová. Eles acreditam que só os testemunhas de Jeová que vão ser salvos. Os irmãos entenderam o exemplo? Igrejas pseudo-cristãs.
não crê que há uma doutrina sã, ou uma sã doutrina, ou uma doutrina sadia. Dizem que todas as doutrinas da Bíblia são relativas. Cada um faz a sua própria interpretação. Não creem em absolutos. Suas mensagens tendem ao relativismo. Possui doutrinas sem respaldo bíblico. Ao compararmos seus ensinos com a Bíblia, não encontramos harmonia entre esses ensinos. Fazem interpretações isoladas da Bíblia. Suas citações bíblicas precisam ser isoladas do restante para que não entrem em conflito, ou, na verdade, para que não caiam em contradição. Só se baseiam principalmente no Antigo Testamento. Quando querem provar algo de suas doutrinas, se restringem somente ao Antigo Testamento, sem a confirmação, sem o paralelo com o Novo Testamento. A experiência pessoal está acima da Bíblia. São pragmáticos demais. O que sentem, sonham e veem tem mais respaldo que a própria Bíblia. As seitas e heresias e igrejas pseudo-cristãs, elas usam objetos como regra para que o milagre aconteça. Eles não sabem orar simplesmente, mas precisam de um objeto acompanhando, precisam de um sacrifício acompanhando, precisam de alguma coisa a mais para que o milagre aconteça. Eles dão forte ênfase à saúde física e à prosperidade financeira. Suas mensagens sempre giram em torno desses assuntos. Fere a soberania de Deus. Deus fica sujeito aos sacrifícios, aos clamores e determinações humanas. Para as seitas, para as heresias, para as igrejas pseudo-cristãs, Cristo acaba sendo subordinado. O Criador acaba sendo subordinado à criatura, negando assim a soberania de Deus. Nega a doutrina da Trindade. Negam a subsistência de três pessoas na divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faz uma ênfase muito grande na arrecadação de dinheiro. Seus discursos comumente vêm com fortes apelos financeiros e métodos de arrancar dinheiro. Promove um cristianismo de consumo. A fé vira um produto e as bênçãos de Deus tornam-se o centro de suas propostas. Queridos, eu vou parar aqui. Dá para ter uma ideia do que é uma seita, do que é uma heresia e do que é uma igreja pseudo-cristã.
Se os irmãos tiverem dúvidas, me mandem no grupo e, na medida do possível, eu terei o maior prazer em responder aos irmãos baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe. Obrigado. Fiquem com Deus.